Fala pessoal, tudo bem com vocês? O presidente Alberto Guerra finalmente falou e explicou a situação envolvendo o Luizito Soares. Confirmou que o jogador vai a Barcelona para tratar o seu joelho. Descartou proposta do Inter Miami, falou sobre outras situações que estão incomodando o uruguaio e também falou sobre a demissão do vice de futebol Paulo Calef, explicou os motivos disso. Tudo isso eu vou fazer um resumo para você a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Perdão pelo improviso, liguei até uma luzinha aqui, tô chegando no Allianz Parque para comentar Palmeiras e Bolívar pela Rádio Band News FM, mas parei para falar sobre a entrevista do presidente Alberto Guerra e como é importante quando a gente tem uma manifestação oficial no meio de todo esse turbilhão. Também entendi os argumentos do presidente de que não podia se manifestar antes porque precisava apagar um incêndio, né? Precisava resolver várias situações no bastidor, entre elas uma tentativa de definição do que fazer. Porque também tem isso, né? Você não pode vir a público falar sobre algo que ainda está sendo resolvido. Então, o presidente Alberto Guerra deixou isso muito claro, falando especificamente sobre Luizito Soares, que foi o primeiro tema da coletiva. E aí tem algumas situações que me chamaram a atenção. Ele confirma que houve um pedido do Luizito Soares para consultar o seu médico em Barcelona. Médico que operou a sua lesão de menisco em 2020 e que é considerado, já falei aqui, um papa da medicina nesse aspecto de joelho, pelo menos lá na Espanha, é uma referência na área. O Luizito tem muita confiança nesse profissional e quer ir lá para fazer uma consulta, para saber qual o diagnóstico, para que ele, enfim, veja quais são os próximos passos. É importante a gente falar sobre isso. Segundo Alberto Guerra, não mudou nada em relação ao contrato e andamento de jogos do Luizito. Ele segue jogando, ele está jogando, ele vai continuar jogando. A questão é, ele tem dores. E essas dores, elas podem chegar num ponto que se tornem insustentáveis e ele está tentando verificar o que fazer. E por isso quer consultar um médico da sua confiança. Só que para ir a Barcelona, a gente sabe que não é ali na esquina, né? Então demanda um tempo. O que está sendo discutido nesse momento é quando ele vai a Barcelona. Porque o Grêmio tem decisões pela frente. E eu não falo nem do jogo contra o Bahia neste sábado pelo Brasileiro, porque também é importante, o Grêmio é vice-líder da competição. Mas na terça-feira que vem, também em Salvador, o Grêmio começa a decidir a sua vida na Copa do Brasil. Quartas de final, decisão no dia 12, né, na semana que vem, na Arena do Grêmio, para o Grêmio tentar chegar numa semi. E com isso, 9 milhões de reais de premiação, só para chegar na semifinal. O Luizito vai ser fundamental nesses dois jogos. E ele vai ter condição de jogo. A questão é que se ele for a Barcelona, pode ser que ele não volte a tempo, enfim. Então, o que está sendo discutido nesse momento é, ok, segundo o Alberto Guerra, o Grêmio concorda com o fato dele ir lá consultar um profissional da sua confiança, mas estão definindo qual a melhor data. Depois disso, não tem datas ainda, né, para as semifinais da Copa do Brasil, mas aí tem datas de Libertadores que na verdade são só para agosto, então tem que ver se tem datas em julho ou se só mais para frente essa questão de semifinal e final de Copa do Brasil. O Grêmio avançando, evidentemente, né? Então depende disso também. Aí haverá uma definição de, você tem aí uma semana, 10 dias, vai lá, consulta, vê se tem qual é o diagnóstico, né? Se tem alguma medicação, se tem algo que pode ser feito, porque também a gente não sabe exatamente, né? Precisa realmente que o cara olhe o joelho dele e consiga indicar para ele uma situação de jogue menos jogos, faça uma metodologia, um protocolo dessa forma a partir de agora até o final do ano, mas como disse o Alberto Guerra, o Grêmio tem contrato. As informações de bastidores, elas não mudaram, tá? É que elas não foram externadas. O Soares continua revelando dores, a expectativa da direção é de que eles não sabem muito bem o que o Soares vai definir para a sua carreira, e embora ele tenha assinado um vínculo até o fim de 2024, não existe essa certeza, mas achei muito importante que o presidente descartou o Inter Miami. Descartou, segundo ele, não chegou nada, não tem nada disso. O próprio Luizito tinha descartado lá atrás numa entrevista para o El Observador, periódico uruguaio, e o presidente Alberto Guerra diz que não tem nada disso. O que tem são as dores e que isso não é segredo para ninguém. Ele usa outra expressão na primeira resposta sobre o problema de Luizito, que Luiz Soares, vejam a expressão citada pelo presidente do Grêmio, entre aspas, né? Porque as aspas, né, no caso, pela expressão do presidente, subestimou o Campeonato Brasileiro. Em termos de
competitividade, sequência de jogos, logística. O Brasil é um país muito grande, né? Diferentemente do futebol europeu, diferentemente do futebol uruguaio. Você tem aqui no Brasil longas distâncias, aeroportos. Mesmo que o Grêmio tenha tentado e conseguido fretar alguns voos, ele também já fez uma ou outra viagem em voo de carreira, campos que não são dos melhores, impacto físico de disputa, de faltas e tudo mais. Tudo isso, não digo incomodou, mas mudou a percepção que o uruguaio tinha sobre o futebol brasileiro. Então isso realmente talvez tenha acelerado o processo em termos de dores e preocupado ele em relação à perspectiva que ele tem pela frente. Então essa preocupação, isso que a gente já tinha de bastidor, foi revelado pelo Alberto Guerra. Algumas outras situações, como cogitar a aposentadoria, por exemplo, ele até foi muito hábil, porque ele falou assim, se eu disser que houve realmente essa conversa, eu vou desmoralizar meu vício de futebol. Se eu disser que não, eu vou estar gerando outro tipo de situação. Então eu prefiro superar esse fato. E aí faço a minha leitura. Se ele, ao dizer isso, que ele não queria confirmar que houve a conversa para não desmoralizar o Paulo Calef, que já saiu e tudo mais, é porque ele ia fazer isso. E preferiu preservar o vice de futebol que recém foi desligado. Ao seu lado na entrevista estava Antônio Brum, diretor de futebol, participante também da contratação do Luizito Soares, da montagem do elenco junto do Paulo Calef e que agora assume a pasta. E aí o presidente explicou a saída do Paulo Calef. Foi questionado sobre a postagem que ele fez, né? Se referindo ao motivo que o afastou, que teria sido o confronto com a imprensa, a entrevista que ele deu, né, num combate muito forte, né, um ataque pessoal, né, direcionado ao repórter Matheus Dávila. E aí o presidente falou que, e me parece muito preparado para usar esse termo, porque esse termo ele voltou em vários momentos da coletiva. Houve, segundo o presidente Alberto Guerra, desalinhamentos em vários processos, em várias decisões. E aí quando há divergências, quando há um momento em que vocês não concordam mais, é preciso que a hierarquia se sobreponha. No caso, ele é o presidente. É um cargo, como ele disse, a liturgia do cargo exige que ele tome algumas decisões. E com prejuízo até pessoal, porque ele era amigo de Paulo Calef e participou do processo de reconstrução da eleição e da retomada na chapa quando há a eleição desse grupo político e tudo mais para comandar o Grêmio. Ele participa da remontagem, tem o título gaúcho, tem hoje o Grêmio com bons resultados, vice-líder do Brasileiro, classificado na Copa do Brasil, o time jogando bem, Luiz Soares chegou, outros jogadores importantes também. O que derrubou o Paulo Calef foi o seu comportamento. Informação que já tínhamos de bastidor também, relacionamento com as pessoas, relacionamento complicado com a imprensa, o caso Adriel, que não foi bem conduzido, isso dito pelo próprio presidente na época, o caso Luizito Soares, que também foi de uma inabilidade para lidar com o processo. Tudo isso acabou derrubando o Paulo Calef. E, de certa forma, o Guerra externou isso, mas de uma forma muito mais elegante. O Alberto Guerra, por isso que a gente queria uma manifestação dele, né? Ele é o cara que tem o perfil, o Romildo Bolzan Júnior também era mestre nisso, de apaziguar o ambiente, de acalmar os ânimos, de tranquilizar o torcedor e o ambiente do Grêmio, né? Que vive um momento bacana dentro de campo, mas começou a se criar uma tensão por conta do comportamento do seu vice de futebol. O Alberto Guerra falou, é uma pasta difícil, é um cargo que eu já exerci 3 vezes e por vezes a gente se perde, entra em contradição. Até falou, tô falando por mim, para não dizer que ele estava falando do Calef, né? Mas é fato que o Calef se perdeu no meio do caminho. E uma pena, porque mostrou competência em vários aspectos, né? Um cara que estava iniciando assim num cargo mais, digamos assim, de exposição e de responsabilidade dentro do clube, mas que por questões menores até, mas que são tão importantes quanto, né? Acabou se perdendo e acabou saindo, inclusive, por conta disso. Enfim, e saiu até jogando a torcida contra o presidente, algo que eu até condeno. Mas acho que ele tem muitas virtudes para exercer o cargo. Falta ele realmente ponderar certos comportamentos. Talvez sirva de reflexão e aprendizado, né, para ele. O Guerra deixou isso também claro, de certa forma, na entrevista coletiva. Então, gostei muito da manifestação do presidente, porque ele... Calma, gente. O Soares tem dores, isso todo mundo já sabe. Ele realmente quer ir para Barcelona, como noticiou a ESPN uruguaia, mas ele não vai ficar lá por tempo indeterminado. Ele não vai fazer um tratamento lá, ele vai fazer uma consulta. Dependendo do diagnóstico, a gente vai ver.
ele vai tratar aqui, ele vai tratar lá, a gente vai resolver. Então, tem uma definição, tem alguns avanços, mas não está tudo definido, porque depende dessa consulta. Tem o fato dele estar incomodado com o futebol brasileiro, em alguns aspectos, pancadas, campo, impacto, dores e sequência e tudo mais, e isso obviamente vai agravando. Até quando ele vai aguentar? Tudo isso vai sendo contornado na medida em que as coisas forem avançando. Tem uma janela aí, tem reforços para chegar, o Guerra, enfim, não quis abrir muito sobre isso, foi mais para apresentar o novo vice de futebol, explicar a saída do Calef e explicar a situação do Luizito Soares. Tem algumas coisas definidas, outras não, mas eu já gostei porque, poxa, é alguém cuidando do clube e é alguém falando com o torcedor. Então, pelo menos estou um pouco mais tranquilo. Soares, segundo ele, inclusive, vai para a Bahia. Essa informação eu até nem tinha. Segundo a informação que eu tinha, ele seria preservado e acho muito difícil que jogue até, tá? Continuo com a informação porque acho difícil que ele jogue. Mas segundo o presidente, tá tudo normal. Ele vai para a Bahia, porque tem jogo sábado lá, né? Vai ser relacionado. Se ele não quiser jogar, ou enfim, se ele não for escalado melhor pelo Renato, preservado e tudo mais, não depende dele, porque tem o jogo na terça, dificilmente ele vai jogar, tá? Mas ele falou que tá tudo normal, que ele pode jogar sábado, pode jogar terça. Vamos aguardar. Soares vai ser importantíssimo para o Grêmio tentar superar o Bahia e chegar numa semifinal, quem sabe, de Copa do Brasil. E aí, o que vocês acharam? Você, torcedor gremista, está um pouco mais tranquilo? Você, torcedor em geral, se satisfez? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!